Saiu a última convocação da seleção brasileira de Ancelotti no ano, e o que muita gente imaginava aconteceu. Endrick ficou de fora. O garoto, que há pouco tempo era tratado como futuro do futebol brasileiro, agora vive um dos momentos mais delicados da carreira. Poucos minutos no Real Madrid, morando no banco de reservas, incerteza sobre o empréstimo ou venda e uma Copa do Mundo batendo na porta. E o pior, só resta uma única convocação antes da lista final. Será que ainda dá tempo para Endrick reagir ou ele vai assistir a Copa de casa? Para quem viu o Endrick surgir, parecia que a trajetória dele no futebol seria uma das mais bonitas dos últimos anos. Além do talento, ele tem muita estrela, e isso ficou provado no título do Palmeiras em 23 e no início do Real Madrid e Seleção Brasileira em 2024. Mas o cenário começou a mudar rápido. Da venda até a chegada em Madrid, o ambiente que parecia perfeito para ele virou totalmente desfavorável. Quando ele foi vendido, o Real vivia a saída do Benzema. O único centroavante era Roselu, reserva, e Ancelotti montou um esquema com Vinícius, Rodrigo e Bellingham que funcionou tão bem que o time acabou campeão da Europa. E é aqui que a coisa começou a complicar. A chegada do Mbappé no início da temporada 24-25 mudou totalmente a situação. Por mais que o primeiro ano seja de adaptação, a ida do francês foi um balde de água fria para o Endrick. Desde então, o espaço para o brasileiro ficou cada vez menor. No começo, parecia até que o garoto ia bater de frente com o Mbappé. Por uns 2 meses ele estava voando, entrava e marcava quase todo jogo, mas foi uma ilusão. Logo o Mbappé mostrou porque é o cara e tomou conta do ataque. A partir daí, o Endrick foi empurrado para o canto. Ancelotti tentou arrumar o quarteto e sobrou para o brasileiro. Carleto deu a chance dele na Copa do Rei. Endrick jogou praticamente todos os jogos, marcou em quase todos, sendo decisivo e brigando pela artilharia da competição. Mas na final, o treinador colocou a cavalaria titular. O Real perdeu para o Barça e ele só entrou na prorrogação, algo bem injusto considerando toda a campanha. Depois disso, com a iminente saída do Ancelotti, os minutos diminuíram ainda mais, e foi aí que entrou um novo personagem nessa história. Quando o Xabi Alonso chegou, deixou claro que mudaria o estilo de jogo do Real. E a partir daí, as decisões do Endrick começaram a travar a própria carreira. O Super Mundial, que poderia ser a grande vitrine dele, uma lesão na coxa o tirou da competição. Mbappé também ficou de fora nos primeiros jogos. E foi aí que surgiu Gonzalo Garcia, o jovem espanhol da base que começou a empilhar gols. Presença diária, faro de gol e espanhol. Tudo que favorecia ele dentro do clube. Então, os minutos que seriam do Endrick praticamente sumiram. E tem um ponto importante, o Mbappé não dá brecha. Ele é um dos melhores da atualidade, velocidade, força, finalização. Ele já faz muito e acho que ainda nem alcançou o seu auge. Eu sei que de vez em quando ele perde umas chances bestas, só que é inegável discutir sua qualidade. E além de tudo, é profissional ao extremo. Raramente se machuca e quer jogar sempre. Teve até o caso no Super Mundial, onde ele teve uma gastroenterite, emagreceu 5 quilos, tava só o bagaço, mas fez questão de se recuperar e viajar para competir. O cara é uma máquina. Antes da temporada começar, Xabi já tinha avisado a Endrick que ele teria poucas chances, mas o garoto preferiu ficar e lutar por espaço. Bonito? Sim, mas também foi ingenuidade. E aqui entra a dúvida, foi decisão dele ou influência da equipe que cuida da carreira? Porque ao meu ver é uma questão de observação. Se o Rodrigo, que é jovem, talentoso, já é campeão e consolidado, virou reserva, imagina o Endrick, que ainda nem se provou na Europa. Eu não sou contra disputar a vaga, mas se for para ficar parado, igual ele tá, é melhor sair. O segundo erro foi não aceitar jogar no Real Castilho. Muitos veem como um rebaixamento, mas na prática seria a chance de ter ritmo e visibilidade. Jogando toda semana, o Endrick ganharia moral, se destacaria e voltaria com força para o time principal, mas ele preferiu esperar e o tempo passou. Vini e Rodrigo fizeram isso, mas o melhor exemplo é o do Valverde. Jogou no Castilha, ganhou visibilidade e foi para La Coruña. Lá ganhou rodagem e quando voltou pronto, virou peça fundamental. Já o Endrick decidiu ficar parado. E até então ficou uma situação em que todos tinham minutos na temporada, menos o Endrick. Foram 15 jogos na temporada até ele estrear, onde entrou aos 35 do segundo tempo contra o Valência. Eu até concordei em ele permanecer no clube para ganhar experiência no ambiente vencedor do Real, mas visando a Copa, ele deveria ter ligado o alerta de urgência e tomado uma decisão. E ele parece até perdido. Em março, antes do jogo contra a Argentina, ainda com Dorival no comando, Endrick disse em uma entrevista ao Romário que tinha medo de não ir à Copa. E olha, nessa época ele tinha mais minutos no Real Madrid. E olhando hoje, o medo está virando realidade. Mesmo quando Ancelotti assumiu a seleção, muitos acharam que ele convocaria o garoto, mas ele nem o cogitou, alegando o mesmo que Dorival dizia.
a falta de minutos. Isso levanta a dúvida, será que o relacionamento dele com os técnicos é boa? Porque se a gente observar como ele só decaiu em minutos com ambos os técnicos, sem ter uma lesão grave e sem aparentar uma queda no desempenho, aparentemente fica a impressão de que a comunicação não é boa. Com o Dorival ele começou voando, fez gols contra a Inglaterra, Espanha e México. Foi aquela época em que todo mundo se iludiu com a seleção e o cara chegou até a ser comparado com o Pelé. Mas depois perdeu espaço e era usado só em roubadas, tipo contra o Uruguai na Copa América e a Argentina nas eliminatórias. E olha que o Dorival historicamente é um treinador que sempre dá moral para o jogador jovem, e ainda assim isso aconteceu. E com o Ancelotti a relação também não parece boa. Com o Vini, Rodrigo, o italiano nunca teve problemas, mas com o Endrick parecia ser diferente. O treinador chegou a expor o garoto diversas vezes, em uma coletiva após jogo contra o Getafe, onde o brasileiro errou uma tentativa de cavadinha, e depois contra o Atlético na Champions, onde ele até disse que desistiu de deixá-lo de bater o pênalti ao ver a expressão de medo no seu rosto. Ao que parece, mesmo que se o Endrick se transfira para um outro time e jogue muito, é bem improvável que ele seja convocado, porque além da baixa minutagem, acredito que exista algo além no relacionamento entre treinador e jogador. Agora, na última convocação para os amistosos contra Senegal e Tunísia, a ausência de Endrick foi um tapa na cara da sua má gestão na sua carreira. No ataque foram chamados Vini, Rodrigo, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha. Até aí é aceitável. Só que as últimas vagas foram para Richarlison e Vitor Roque. Assim, nenhum desses dois jogam mais do que o Endrick. Richarlison vem fazendo partidas horríveis no Tottenham. Nem acertar um pênalti com um jogo ganho ele tá conseguindo. E na seleção tem partidas deploráveis e não marca um gol desde 2022. E olha que no ciclo inteiro ele teve chance com outros treinadores. Agora o Vitor Roque eu nem reclamo tanto. É um cara que tem até uma trajetória parecida com o Endrick. Saiu daqui, mas foi pro Barcelona. Só que o concorrente dele era nada mais que o Lewandowski e o Ferran, que é espanhol. Fora que ele vinha de outros problemas de relacionamento com o Xavi e não estava feliz na Europa, tanto que também não foi bem no Betis. Mas por que tentaram queimar um jogador ainda tão novo? As pessoas se esquecem que ele conseguiu levar o Atlético Paranaense a uma final de Libertadores em 2022. E agora no Palmeiras retoma boa fase e novamente ajudou o time a chegar na final em 2025. E é de aplaudir que ele fez o movimento de dar passos atrás para retomar a confiança, ganhar ritmo e está sendo recompensado por isso. Agora, se merece ir para a Copa é uma outra história. Essa queda do Endrick é tão absurda que até o Estevão, que era dúvida no Brasil, que tinha a má fama de não decidir e sumir nos jogos grandes, em poucos meses vem se firmando no Chelsea e joga bem na seleção. Enquanto o Endrick, que foi primeiro à Europa e era uma unanimidade, tá ficando para trás. Desde o fim de outubro, há negociações e expectativa de Endrick fechar um empréstimo com outro clube para janeiro. Olympique de Marseille, Lyon, United, Juventus e clubes menores da Espanha monitoram a situação. O ideal seria buscar espaço e não grife. Analisando cada clube, no Marseille ele já tem bastante concorrência, com Aubameyang e Igor Paixão. O Lyon talvez seja o cenário mais favorável, elenco jovem, mais chances de jogar. Sem um atacante de peso no elenco, existe um espaço livre para o Endrick jogar e se desenvolver. O técnico Paulo Fonseca tem interesse em contar com o jogador, e pelo fato de ser português, pode facilitar demais com relação com o Endrick. Atualmente, o Lyon luta pelo top 3 da Ligue 1 e também está na Europa League, o que também pode ser uma boa vitrine dependendo dos confrontos e se o clube francês ir avançando na competição. Na Juventus seria mais difícil, Vlahovic e Jonathan David estão no elenco. E só para pontuar, acredito que o futebol italiano seria perfeito para o Endrick. Ele tem as características de jogo que podem explodir na Série A. Seria bom insistir um time na Itália. Já na Inglaterra, uma das especulações seria o United, e lá seria ainda mais difícil, até porque o time inglês gastou demais nessa janela e espera que o Sesco dê algum retorno. Getafe e Villarreal monitoram a situação e gostariam de contar com o atacante, mas aparentemente ele não quer atuar em outro clube da Espanha. Uma volta ao Brasil não está descartada, mas o calendário e o contexto atual não favorecem. Endrick está no ponto de virada, ou ele toma uma decisão certeira nos próximos meses, ou corre risco de ver o brilho que parecia inevitável se apagar. O talento está ali, ninguém duvida disso, mas o futebol europeu não perdoa para quem para no tempo, e a Copa também não vai esperar. O garoto que encantou o Brasil agora precisa provar que consegue se reerguer, que se ele acertar o próximo passo pode voltar ainda mais forte, mas se errar pode se tornar mais um caso de potencial desperdiçado. E aí?
Qual você acha que deve ser o próximo destino de Endrick? Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Um salve do Dre, tamo junto, falou!